Fala galera, essa aí é a unidade 4 sobre Family. Vamos dar uma revisadinha nela aqui para vocês. Então, a unidade 4 vai falar sobre família. O primeiro exercício que a gente tem, ele vai destacar vocabulário, onde você tem os avós, os pais e os netos, né? Só que ele traz separado. Então, por exemplo, você tem os avós e os netos, ou você pode ter os pais e os filhos, tá ok? Então é separado. Aí você tem esposa, marido, irmão e irmã, tá ok? Aí depois é só checar o áudio no site. Logo abaixo vocês vão ter um exercício de compreensão com base no áudio, onde a gente vai escutar boy ou girl, brother ou sister e a gente vai clicar ou escrever aqui a opção correta, ok? Feito isso, a gente tem uma parte gramatical aqui importante, que é a perguntinha whose. Então eu pergunto whose quando eu quero saber quem é tal pessoa. Então, por exemplo, quem é a Louise? Ah, ela é minha mãe, she's my mom. Então você usa whose, ou então separa who is, para perguntar quem é tal pessoa. Se forem duas pessoas, né, você pode usar o who are, para usar plural. Quem são eles? Quem são elas? Né? Então você usa who are para poder fazer a pergunta no plural. Aí nós temos exercícios de prática e depois uma conversação, onde nós temos duas moças aqui olhando umas fotos no tablet e alguém pergunta, quem que é aquele? Who's that? Ah, aquele é meu pai, that's my father. Ah, e quem são elas? Who are they? Elas são minhas irmãs, they're my sisters, Mindy and Jan. E nesse ponto, quando a gente vai conversar em sala, dá para a gente usar mais algum conteúdo aqui, ó, perguntando o nome ou os nomes, né, o plural, pedindo para soletrar, perguntar a profissão. Então, tudo isso aí nessa primeira lição, ok? Unit 4, Lesson 2, a gente vai ter aqui vocabulário para descrever as pessoas, né? A gente vai ter aqui os adjetivos que descrevem as pessoas. Lembrando que em sala a gente explica que pretty é só para mulher, handsome só para homem e good looking é neutro, serve para os dois, ok? E aqui a gente ensina a posição do adjetivo. Então você sempre põe ele no final, tá ok? Então você usa o she is, they are, usando aí o to be e põe o adjetivo no final, tá ok? O adjetivo não tem plural, então pode ver que aqui eu tenho plural, ó, there, só que é good looking, não tem S, como se fosse good lookings. A gente não faz isso. E a gente tem duas palavras, very e so, que a gente usa para poder enfatizar o que a gente está falando. Então, se alguém, vamos dizer, ela é muito bonita, então eu digo she's so pretty. Então, uso so ou então very para enfatizar o adjetivo. Aí a gente vai ter bastante exercício e depois nós temos uma conversação que vai pedir para vocês falarem sobre um parente. A gente usa tell me about para pedir, ó, me fala sobre o seu pai ou me fala sobre a sua mãe. Então, tell me about é para você me falar sobre a pessoa. E aí você vai descrever, por exemplo, a profissão, se a pessoa é alta, baixa, bonita, né? A gente vai usar o que vocês já aprenderam de vocabulário. E aí você pode ir usando várias pessoas da família. Então, a ideia é sempre vocês usarem o tell me, que a gente viu lá em cima, e ir mudando esse pedacinho aqui, ó. Então você muda aqui, tell me about your father, tell me about your sister, tell me about your mother e assim por diante, tá ok? Essa aí foi a lição 2 da unidade 4. Lesson 3. Esse é o primeiro pedaço, a primeira parte do livro onde a gente introduz um verbo novo, sem ser o to be. A gente apresenta aqui o verb to have. Então, isso aqui é bem interessante. No inglês, os verbos eles têm sempre uma conjugação só e por isso é mais fácil que o português. Então, por exemplo, o verbo ter, que é o verbo have, que a gente está vendo aqui. Você usa have para quase todo mundo, ó.
I have, you have, we have, they have. E aqui a gente está usando família, né? Então eu tenho um irmão, I have a brother, e assim por diante. Eu só vou mudar essa conjugação quando for he ou she. Então, se aparecer, eu quero falar que ele tem 3 irmãs, ou ela tem. He has ou she has. Quando isso acontecer, eu não uso have. Eu vou ter que usar o has. Então, a gente só muda a conjugação no que a gente chama de terceira pessoa do singular. He, she, e depois aparece o it também, que a gente vai ver numa lição separada. Então, aqui a gente vai praticar isso. Vamos ver um pouquinho sobre numbers, certo? E aqui eu costumo explicar para os alunos que os numbers, principalmente aqui essa diferença importante sobre os números de 13 até 19, são os números que você tem o som tin. Então você mostra bem os dentes, tin, como se estivesse bem feliz. E os números das dezenas, 30 até 90, você vai falar um pouco mais sério. Essa é uma dica que a gente dá para poder pronunciar certinho os números, tá ok? Então em sala eu explico isso aí melhor. Outra parte gramatical que a gente tem aqui é para perguntar a idade de uma pessoa. Para perguntar a idade, a gente usa a expressão how old, ok? Então, usa aí how old. E você vai combinar o verbo to be. Então, por exemplo, para he, she, ou as variáveis, né? She pode ser your sister, ou você pode usar o nome da sua irmã. Você vai usar how old is, tá? Para he ou she. Para as demais pessoas, você vai usar how old are. Então, é a única diferença. E lembrar que na hora que eu respondo, eu uso o verbo to be. Então, olha só, his, she's, their. Algo importante que a gente fala, no português você usa o verbo ter. Eu tenho tantos anos, ela tem 22 anos. No inglês não usa have para isso, você usa verbo to be. Você usa is e are, tá ok? Então, nunca confundir isso aí. Após essa parte, então, a gente vai ter mais uma conversação. E nessa conversação a gente vai descrever como é que é a nossa família, se a gente tem irmãos ou irmãs. No caso aqui, I have one brother and 2 sisters. Se você não tiver, aí você vai usar a palavra no. Então você vai falar I have no brothers and sisters, tá ok? Só para simplificar. Talvez na conversa a gente inventa que tem, né, para poder a conversa continuar. Porque aí você vai perguntar: quantos anos tem seu irmão? How old is your brother? E as suas irmãs? And your sisters? E continua. E aí, lá embaixo, você pode pedir para falar. Fala mais aí sobre o seu pai, sua mãe. Tell me about your mother, ok? E aí você pode perguntar a profissão, usando tudo que a gente já viu nas lições anteriores, tá ok? Aqui em cima tem a expressão really, é uma expressão de surpresa, né? Então, eu tenho 2 irmãs. É mesmo? Really? Então, essa expressão que a gente usa aí, simples para expressar surpresa, ok? Então, aqui a gente encerrou a lição 3. No final aqui, a gente tem uma revisão da unidade 4, onde a gente tem uns textos um pouco maiores do que nas unidades anteriores, que vocês vão interpretar para responder as perguntas embaixo. E aqui a ideia é o quê? Aqui a gente vai ter um exercício onde você vai pedir para o colega falar o nome de 5 parentes, ok? Lembrando que parente se chama relative. E você vai começar a perguntar para esse colega seu qual é a relação da pessoa com ele, relationship, se é irmão, se é irmã, né? Você vai perguntar a idade, a profissão e vai pedir para falar um pouquinho sobre a pessoa. Então, eu vou colocar aqui para vocês quais são as perguntas que a gente faz, para vocês poderem praticar isso antes de vir para a aula e fazer essas perguntinhas, tá ok? Então, por exemplo, para relationship, você vai usar aquela pergunta, quem é tal pessoa? Então, vamos dizer que a gente colocou aqui John. Então, who is John? Essa é a pergunta, quem que é o John? Aí, age quer dizer idade, mas a gente nunca usa essa palavra na pergunta. Você usa o how old. How old is John? Profissão. What's his occupation? Se for homem. Se for Maria,
What's her occupation? E aí a descrição você pede igual a gente viu antes. Tell me about John. Tell me about Maria. Ok? É assim que a gente vai fazer. Depois a gente vem para o Grammar Booster, onde a gente tem página 137, aqueles exercícios. Se chegou já no fim da unidade, pode vir aqui já começar a fazer os exercícios da unidade 4, para a gente poder depois só revisar, depois isso aí em sala, ok? Ok, so guys, this was Unit 4 from Top Notch Fundamentals. Bye bye, see you on the next video.